Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar. No dia 25 de abril, no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 31. Hoje é o dia 115. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Haroset-Hagoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Guedes, no território de Naphtali. E lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulão para irem ao monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi com Baraque a Guedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Eber, queneu descendente de Rubabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos membros da sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Guedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer nos seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Haroset-Hagoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, esse é o dia em que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu a encosta do monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros, para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Haroset-Hagoim e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, pois havia paz entre a família de Eber e Jabim, rei de Hazor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: Venha para minha tenda, Senhor, entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele, estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Cícera disse a ela: Fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia, um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa no chão. Foi assim que Cícera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e disse: Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo o seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor.
Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei músicas para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Ser e marchaste desde o campo de Edom, a terra tremeu, e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor. O Deus de Monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas. E os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam pouco nos povoados de Israel até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se oferecem para lutar. Louvem o Senhor. Considerem estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas. Vocês que caminham pela estrada, ouçam os músicos dos povoados, reunidos juntos aos bebedouros. Aí relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte e entoie um cântico. Levante-se, Baraque. Leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes de Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos. Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e porque Dan ficou junto aos navios, Asser sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram. As estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quisson os arrastou, o antigo ribeiro, Quisson, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoe os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe duramente, pois não vieram ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda, pegou uma estaca de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora, atrás da treliça da janela, clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia estas palavras para si mesma: devem estar repartindo os despojos que tomaram, 1 ou 2 moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos 2 lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Então, houve paz na terra durante 40 anos. Agora em Lucas, capítulo 22, versículo de 35 a 53. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito.
Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. E agora em Salmos, capítulo 94, versículo de 1 a 23. Ó Senhor, Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor, oprimem os que pertencem a ti. Matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê? Eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos. Quando vocês, insensatos, entenderão? Acaso é surdo aquele que fez ouvidos? Aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada vale. Feliz é aquele a quem disciplinas, o Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhe dás alívio em tempos de aflição até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará teu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro os buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei: estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades. O Senhor nosso Deus os destruirá. Agora em Provérbios, capítulo 14, versículo de 3 a 4. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga. Mas a palavra do sábio o protege. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Até amanhã, no dia 116.